Olá, meus irmãos, que a graça, a paz e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações neste momento e permaneça conosco para a honra e glória do seu santo nome. Diz lá em Coríntios, Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1, eu vou ler uma pequenina parte desse versículo que diz assim, olha, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Isso, meus irmãos, para refletir neste momento que nós devemos estar firmes diante de Deus. Esse é o objetivo nesse momento, essa é a minha reflexão. Meus irmãos, uma vez que o Evangelho é a mensagem de Deus aos homens, nós poderíamos supor que ele deve evocar algum tipo de reação ou demandar algum tipo de resposta. Do que nós aprendemos e ao ouvirmos o Evangelho, a igreja em Corinto tanto recebeu de forma apropriada o seu grande valor, quanto fez dele o fundamento sobre o qual estavam firmes diante de Deus. Para estarmos corretos diante de Deus, meus irmãos, nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos estar firmes diante de Deus. Para que nós sejamos salvos, nós devemos, pela graça de Deus, receber o seu Evangelho. Mas o que isso significa? Não há nada extraordinário na palavra receber em português ou no grego bíblico. Mas no contexto do Evangelho, ela se torna extraordinária, uma das palavras mais radicais nas Escrituras. Em primeiro lugar, meus irmãos, quando duas coisas são contrárias ou diametralmente opostas uma à outra, receber uma delas é rejeitar a outra. Já que não há afinidade ou amizade entre o Evangelho e o mundo, receber o Evangelho é rejeitar o mundo. Isso demonstra o quão radical o ato de receber o Evangelho. Receber e seguir a chamada do Evangelho é rejeitar tudo o que pode ser visto com os olhos e, em troca, segurar em suas mãos tudo o que não pode ser visto. É rejeitar a autonomia pessoal e o direito de se autogovernar para se escravizar a um Messias que morreu 2000 anos atrás como um inimigo do Estado e um blasfemador. É rejeitar a maioria de seus pontos de vista a fim de juntar-se a uma minoria censurada e aparentemente insignificante conhecida como igreja. É arriscar tudo nesta singular e única vida na crença que esse profeta crucificado é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Receber o Evangelho não é meramente orar convidando Jesus para entrar em nossos corações, mas é deixar o mundo de lado e abraçarmos plenamente as reivindicações de Cristo Jesus. Em segundo lugar, nós que recebemos o Evangelho confiamos exclusivamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo como a única forma de estar corretos diante de Deus. É uma máxima comum que confiar em qualquer coisa de forma exclusiva é perigoso ou, na melhor das condições, algo muito imprudente de ser feito. Nossa sociedade, meus irmãos, considera como descuidado uma pessoa que não tem um plano, reserva, uma rota de fuga, que não diversificou seus investimentos, que colocou todos os seus ovos em uma mesma cesta e que joga fora as chaves das portas que fecha atrás de si. Contudo, essa é exatamente a atitude que a pessoa que recebe Jesus Cristo deve ter. A fé cristã é exclusiva. Receber verdadeiramente a Cristo é jogar fora toda e qualquer esperança que não seja em Cristo somente. É por essa razão que o apóstolo Paulo declara que o cristão é de todos os homens o mais digno de pena se Cristo for uma farsa. Se ele não é o Salvador, então Cristo está perdido, então nós cristãos estamos perdidos, pois não tem nenhum outro plano ou confiança.
Pela fé ele declarou: meu Senhor, em ti confio. Se tu és incapaz ou não desejas salvar-me, então encontrarei meu lugar no inferno. Não tomarei para mim nenhum outro recurso. Então, meus irmãos, um recebimento genuíno do Evangelho não só envolve um desdém e abandono do pecado, mas também um desdém e abandono de qualquer confiança que não seja Cristo, especialmente a confiança em si mesmo. É por essa razão que uma pessoa realmente convertida ficará praticamente nauseada com a menor sugestão de que o seu correto posicionamento diante de Deus possa ser produto de seu próprio mérito e virtude. Embora sua nova vida em Cristo produza boas obras, ela se desvencilhou de qualquer esperança em achar nas boas obras um meio de salvação, confiando exclusivamente na pessoa e na perfeita obra de Cristo. Em terceiro lugar, meus irmãos, receber o Evangelho é abrir ou expor a vida de uma pessoa ao senhorio de Jesus Cristo. O evangelismo moderno frequentemente ensina que os homens devem fazer de Jesus o Senhor de suas vidas. Seria melhor dizer-lhes que Jesus é o Senhor de suas vidas, quer elas hoje se prostrem diante dele em amor ou corram ou cernem os punhos em ódio. As Escrituras declaram que Deus fez este Jesus que elas crucificaram, tanto o Senhor como o Cristo. Ele constituiu o seu rei sobre o seu santo monte e ri daqueles que se rebelam contra ele. Deus não convida os homens para fazerem de Jesus o Senhor como se elas tivessem tal poder, mas para viverem em absoluta submissão ao Senhor que ele constituiu. Portanto, a pessoa que deseja receber os benefícios do Evangelho deve primeiro decidir se está disposta a entregar toda a autonomia e todo o governo próprio ao Senhor do Evangelho, Jesus Cristo. Como pregadores do Evangelho, como uma evangelista que sou, como uma pregadora, e todos os pregadores, nós devemos ser bem cuidadosos em explicar claramente os termos dessa transação e não os minimizar ou encobrir de tal forma que sejam virtualmente indiscerníveis. Nós devemos reconhecer que não fomos honestos até que tenhamos explicado aos interessados que receber a Cristo é a coisa mais sensata, porém perigosa que eles poderiam fazer. Afinal, como Aslan no conto de C.S. Lewis, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ele não é um leão domesticado e certamente não é seguro. Ele tem o direito de pedir qualquer coisa daqueles que confessam seu senhorio. O mesmo Jesus que convida os cansados a si, também pode pedir qualquer coisa deles, até mesmo enviá-los para perderem suas vidas pela sua causa neste mundo caído e tenebroso. Aqueles que não entendem o perigo da chamada do Evangelho é porque o ouviram apenas debilmente. Contudo, aqueles que ouvem e pela graça respondem positivamente, apesar dos perigos, fizeram algo muito sensato. O que poderia ser mais sensato do que seguir o onipotente Criador e sustentador do universo que amou seu povo com um amor eterno, redimiu com o seu próprio sangue e demonstrou um compromisso inflexível com cada promessa que lhe fez. Mas mesmo que ele não fosse dessa forma e toda essa bondade não residisse nele, ainda assim seria sensato segui-lo, pois quem pode resistir à sua vontade? É por essa razão, entre incontáveis outras, que o apóstolo nos roga a apresentar nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e chama isso de nosso culto espiritual ou racional. Em quarto lugar, meus irmãos, receber o Evangelho é receber uma visão de realidade completamente diferente, onde Cristo é o epicentro de todas as coisas. Ele se torna o centro do nosso universo, a fonte, o propósito, o alvo e a motivação para tudo o que somos e para tudo o que fazemos.
Quando uma pessoa recebe o evangelho, sua vida inteira começa a ser vivida em um contexto diferente, e esse contexto é Cristo Jesus. Embora os sinais externos da verdadeira conversão possam não parecer fantásticos, o efeito gradual será monumental. Como a pedra lançada no centro de um lago, os efeitos ondulatórios do evangelho eventualmente alcançarão a plena circunferência da vida do crente e tocarão em cada margem. O verdadeiro convertido não recebe o evangelho como uma adição à sua vida anterior, mas como uma substituição à sua vida anterior. Receber um é perder o outro. Esse é o claro ensino de Jesus. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 25. Finalmente, receber o evangelho é ter Cristo como a própria fonte e sustentação da sua vida. Cristo não pode ser recebido como parte da vida de alguém ou como adição a todas as outras coisas boas que alguém já possui sem ele. Ele não é qualquer acessório menor que veste nossas vidas e a torna melhor. Ao receber o evangelho, ele se torna a nossa vida. Há poucas coisas que podem ser mais blasfemas do que um pregador elogiar um incrédulo pela maravilhosa vida que ele construiu para si, exaltando tudo o que ele conquistou e depois lhe falar que lhe falta só mais uma coisa: ele precisa de Jesus para completá-la. Essa não foi a atitude do apóstolo Paulo, que considerava como perda as coisas mais esplêndidas em sua vida anterior ao compará-las com Cristo. Jamais devemos apresentar Cristo ao incrédulo como uma cereja no topo de sua já maravilhosa vida. O incrédulo precisa ver que ele não possui vida e que todas as suas conquistas pessoais antes de Cristo eram monumentos de sua própria vaidade, passageiros, porque feitos de areia. Jesus nos ensinou: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. O significado do duro discurso é que Cristo deve se tornar o próprio alimento das nossas vidas e não meramente um condimento ou complemento. Para nós crentes, Jesus é o maná que desceu dos céus, a rocha que jorra água viva no meio do deserto e a videira que dá sustento, da qual ele recebe vida e capacidade para frutificar. O crente que realmente tem participado de Cristo deixa de gastar sua vida naquilo que não é pão e não pode satisfazer e continua a buscar o pão que desceu dos céus para que ele possa comer dele e não morrer. Esse deve ser o clamor daqueles que pregam o evangelho. Não só que os homens devem se arrepender, mas que também devem receber. O pregador não deve somente expor e denunciar a insatisfatória forragem desta presente era, mas também apontar para o único lugar onde a verdadeira comida pode ser encontrada. Ele deve se juntar a Davi. Nós devemos, nos juntar a Davi em sua admoestação a todos os homens. Provai e vede que o Senhor é bom, como está lá no Salmo 34, versículo 8. Além do mais, nós devemos adotar a todos e alertar que a evidência de que alguém verdadeira e salvificamente provou a Cristo é que ele continuará provando, continuará encontrando sua satisfação em Cristo e não poderá suportar a ideia de estar separado dele. Bom, da nossa reflexão nós aprendemos não somente que devemos receber o evangelho, mas que também devemos estar firmes nesse evangelho. Paulo escreve: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Essa simples declaração comunica duas verdades distintas, porém relacionadas, meus irmãos. A primeira é sobre a posição do crente diante de Deus por causa do evangelho, e a segunda sobre a convicção ou resolução do crente sobre o evangelho. Ambas as verdades têm implicações profundas para as nossas vidas. A primeira é uma grande rocha fundamental sobre a qual a fé cristã repousa. Ele é capaz de estar diante de Deus por meio de Cristo e do evangelho.
A última é uma poderosa agente na transformação da vida cristã. Ele se firmou sobre o evangelho e não será abalado. A verdade fundamental do cristianismo bíblico é que o crente é justo diante de Deus por causa do evangelho em Cristo somente. Os salmos de Davi nos confrontam com o grande dilema da humanidade. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, como está lá no Salmo 24, versículo 3 e 4. Qualquer pessoa que nutra, mesmo a mais remota possibilidade de existir um Deus moral e pessoal, deve tremer diante da pergunta de Davi. A menos que a pessoa seja uma demente ou tenha sua consciência cauterizada para além de qualquer uso, ela deve reconhecer que não possui as qualificações necessárias para estar aprovada diante do juiz de toda a terra. As escrituras nos dizem que se essa pessoa olhar para dentro, achará que seu coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, além da compreensão, como diz Jeremias 17:9. Se ela se voltar para considerar sua própria mente, achará que há maus pensamentos hospedados consigo. Se ouvir intencionalmente o seu discurso, ficará consciente de que está cheio de engano, maldição e amargura. Se contemplar suas mãos, verá que estão manchadas de resíduos de incontáveis transgressões. Se desesperada tentar cobrir sua vergonha, vestindo-se com seus melhores atos de justiça, encontrará que ele está vestido com trapo de imundícia de um leproso. Isso está lá em Isaías 64:6. Mesmo se tentar lavar a si mesmo com sabão ou usando muito sabonete, as manchas de sua iniquidade permanecerão. Para qualquer lugar que se volte, essa pessoa se encontrará acusada, condenada e sem esperanças. É nesse momento de desamparo absoluto e resignação última que pecadores iluminados e regenerados olham para Cristo e encontram sua esperança nele. Abandonando a justiça própria, eles creem que são justificados pela graça somente por meio da fé. Daquele momento em diante, essas pessoas carregam as marcas gêmeas de um cristão. Ele se gloria em Cristo Jesus e não confia na carne. Ele entra na excelente companhia dos santos que creem em Deus e que foram contados como justos. Ele se lança sobre Cristo e a ele se apega com forças multiplicadas pelo terror do que lhe sobreviria se fosse abandonado a si mesmo. Ele está firme em Cristo somente e não se afastará dele. Parafraseando um antigo escritor de hinos, sua esperança está edificada sobre nada menos que o sangue e a justiça de Jesus. Ele não ousa confiar na mais doce estrutura, mas totalmente depender do nome de Jesus. Em Cristo, a firme rocha, ele está. Todos os outros solos são areia movediça. Todos os outros solos são areia movediça. A fé cristã, meus irmãos, promete um reto parecer diante de Deus por meio de Cristo somente. Sendo isso verdade, devemos ser resolutos em nos apegar ao Evangelho e nos firmarmos sobre ele. É de grande ajuda notar que a palavra firme deriva no grego do verbo ristime, um termo comumente utilizado para indicar o ato físico de permanecer de pé. Contudo, no Novo Testamento é usado frequentemente para indicar convicção, resolução, constância, firmeza e a qualidade de ser decidido e imóvel. Em sua discussão sobre a guerra espiritual, Paulo usa o termo 3 vezes a fim de exortar os crentes a ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Então, de um verbo relacionado, entendemos que os cristãos devem ficar firmes no Senhor, na fé, na graça de Deus e nas tradições apostólicas. Acima de tudo, o crente deve estar firme no Evangelho e dele não se afastar. Se esta pedra fundamental é removida, todo o prédio cai com ela. É por essa causa que o apóstolo Paulo dá uma das mais fortes repreensões à igreja da Galácia.
Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Isso está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Toda palavra e doutrina das Escrituras são importantes. Contudo, algumas doutrinas possuem um peso maior do que as outras. Nossa eterna salvação não depende de algumas nuances eclesiológicas ou escatológicas, mas depende inteiramente do Evangelho. Em toda peregrinação terrena, o cristão mais pensativo e maduro pode mudar sua opinião sobre muitos princípios menores da fé. Entretanto, ele não irá se afastar do conteúdo essencial que é o Evangelho de Cristo. O homem, a mulher, o jovem ou a criança que verdadeiramente receberam o evangelho estarão firmes sobre ele e ao permanecerem firmes, eles provam que verdadeiramente o receberam. Vivemos em um mundo hostil ao evangelho de Jesus Cristo, que o considera com desprezo. Além disso, este mundo, meus irmãos, está debaixo do poder do maligno, que se opõe ao evangelho mais que a qualquer outra doutrina e o erradicaria do universo se pudesse. Daí, desse fato, o diabo alegremente colocaria uma Bíblia na mão de cada pessoa e promoveria a obediência a cada mandamento, se em troca lhe dessemos o evangelho, uma vez que sem o evangelho o sistema inteiro da fé cristã se reduz a nada. Como crentes, meus irmãos, nós devemos não somente receber o evangelho, mas também permanecer firmes nele. Não devemos ignorar os desígnios do diabo para que ele não nos pegue despercebidos. Quando pretensos salvadores tentam roubar a nossa confiança em Cristo, não devemos permitir que nos seduzam. Quando legalistas tentam suplementar nossa confiança em Cristo, não devemos ceder de maneira alguma. Quando auto-intitulados profetas tentam relembrar o evangelho para torná-lo mais relevante ou atrativo à cultura, não devemos segui-los. Quando o acusador apontar para os nossos pecados e debochar da nossa esperança da glória, devemos apontar para o evangelho e nos firmarmos nele. Quando as acusações mudarem para lisonja e ele apontar para a nossa piedade como digna de recompensa, devemos denunciá-lo com um compromisso. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Meus irmãos, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tenha misericórdia de nós e nos dê força, coragem e fé para permanecermos firmes no seu evangelho. Que o nosso alvo seja Cristo Jesus, apesar das circunstâncias. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você, te livrando das más companhias e das doutrinas erradas. Esta é a minha oração e o meu desejo para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.